Edson, bom dia. Bom dia, Edson Valério, meu xará. É bom falar assim, bom dia, Edson. Exatamente. Edson, né? É gostoso você jogar esse nome, né? Edson, é raro é um nome falar. forte, né? É um nome forte, grandes né? Nomes na história aí, né? É verdade. Thomas Edison, inventou a luz, né? Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes, Pelé. O meu Edson veio do meu pai, que resolveu, fã do Santos. Não, vai ser Edson, vai ser craque igual o Pelé. Ô, decepção que ele teve, viu? Mas é um prazer, uma alegria estar aqui com você. Você disse que me conhece antes da política, né? Mas foi bem antes da política, Muito Nossa, antes. Eu me lembro que quando eu montei a minha escola aqui em Maringá, que hoje, antes era o Colégio Drummond, hoje o Anglo, né? Eu me lembro que foi com vocês, lá da Maringá FM Na e tal, época, que isso. eu fiz a minha primeira publicidade no rádio. É verdade. E eu tive o prazer de gravar o teu primeiro comercial. É isso Ou seja, eu lembro uma muito. História bonita, né? Nós temos uma grande história na amizade. Sim. E quantos cursos que eu fiz de locução e oratória na sua escola, e você sempre me recebeu de braços abertos, e os alunos. O Júlio falando comigo aqui, o Edson, me perdoe, é duas coisas ao mesmo tempo. O que te levou a entrar na política vai ser um dos temas do nosso bate-papo, mas eu gostaria de que você trouxesse às pessoas o Edson Scabora. Quem é o Edson Scabora? Pois é, o Edson Scabora eu só não sou maringaense por 3 anos. Eu nasci em 1962 em Paraíso do Norte, uma cidadezinha pequenininha, maravilhosa. Conheço. A 60 quilômetros de Maringá. E os meus pais, né, em 65, mudaram-se para Maringá, né? E nessa época, eu assim, né, não de 65, mas um pouquinho depois, a gente vai crescendo, né? Eu me lembro que poucas ruas eram asfaltadas e eu fui morar lá no Maringá Velho, né? Pertinho da 19 de dezembro ali, na rua Machado de Assis, né? E era tudo terra, né? Quando chovia, Edson do céu, era uma loucura, né? Aliás, os nossos filhos hoje não sabem se é barro, se é areia, é uma terra roxa, vermelha, né? Barro fértil aqui dessa nossa região aqui. E eu me lembro que a gente usava aqueles sapatos Vulcabras, lembra disso? Né? E quando chovia, você pisava nesse barro e esse barro grudava. Colava, rapaz. E você fazia um salto, né? Com aquele Vulcabras e chegava na escola, por exemplo, tinha uma enxada de cabeça para baixo, né? Pra você e você passava limpar. Ali aquele, né? Mas eu vi a construção da catedral, né? Brinquei, subi várias vezes durante a construção, assisti missa na Catedral de Madeira, enfim, participei da evolução desta cidade, sabe? De 65 para cá, Maringá evoluiu demais, né? Hoje temos 450 mil habitantes, uma cidade que foi pensada para 200 mil habitantes, né, apenas, né? Ela cresceu além do que imaginávamos. Além do que imaginávamos, né? E hoje aí, é uma cidade que recebe visitas de todas as cidades do Brasil para conhecer esta cidade. Nós somos a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, né? E vários prefeitos, comitivas de cidades do Brasil e também de fora do Brasil. Eu recebo muitas comitivas da China, do Japão, enfim, de vários países que também vêm conhecer esta região para investimentos. A China, você sabe que hoje investe no mundo inteiro, né? E Maringá, ser essa cidade desta qualidade de vida, tem atraído muitos investimentos, sabe? Então, assim, é uma cidade que está em franco crescimento, evoluindo na questão econômica numa velocidade assustadora. Só para ter uma ideia, Edson, o ano passado a nossa arrecadação foi de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Uau! O ano passado. A previsão para este ano é 2 bilhões e 600 milhões de reais. Ou seja, quase 30% a mais. Maringá está crescendo numa velocidade que ninguém está acreditando, né? Ninguém pensava nisso. Mas olha, Maringá é diferente. Mesmo na pandemia, você lembra da pandemia, 2 anos e meio aí de uma sofrimento danado. Uma loucura danada. Uma loucura danada. O mundo mudou. Nossa, né? Eu já estava aqui na Nova Engá e nós vimos o que essa pandemia fez com empresas, com meios de comunicação, enfim, com todos. Enfim, mas a vida em primeiro lugar sempre, obviamente. Sim. E mesmo durante a pandemia, Maringá chegou a crescer 7%, 8% ao ano. Mesmo naqueles anos da pandemia. Naqueles anos de comércio fechado, enfim, várias
dificuldades, né? Então, assim, Maringá realmente é uma cidade diferente, né? E pelo 3º ano consecutivo a melhor cidade do Brasil. Amo Maringá de paixão. Ô Edson, vamos lá. Aí você, crescendo, você entrou na educação. Isso, assim, é um caminho meio esquisitão meu, sabe? Porque eu fiz o meu ensino médio aqui em Maringá, lá no Gastão Vidigal, e aí passei no vestibular de Engenharia Química na UEM. Né? Isso em 1980 eu entrei na UEM, né? Na nossa gloriosa Universidade Estadual de Maringá, para fazer Engenharia Química. Me formei, mas um ano antes de me formar engenheiro químico, eu montei a minha escola, um cursinho pré-vestibular, que você, né, fez a primeira locução lá, divulgando a minha escola, né? E aí, eu sou um engenheiro químico que jamais exerceu a profissão. Então, eu sou engenheiro químico, mas nunca estive engenheiro químico, né? A empresa, a minha escola, graças a Deus, né, deu certo. Hoje tem 35 anos já de idade em Maringá, passaram por ali 30 mil alunos. Você não tem noção, depois andando que eu na entrei rua, quantas na política, pessoas, né? Rapaz, é uma loucura. É uma loucura. Ó, você dá aula para mim, então já tem aí engenheiros, médicos, advogados, administradores, enfim. Eu sei a alegria que é isso. Muito bacana. Quando eu encontro, de repente, alguns alunos, por exemplo, lá na sua escola, eu dei aula para alguns que hoje estão na televisão. Doutores, eu tenho o Marcos Landim, tenho um menino que faz o SBT pela manhã, eu tenho em São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas que estão na Globo. Então, pessoas que você ajudou a dar aquele empurrãozinho. E a gente encontra na rua, não dá para lembrar de todo mundo. Claro que 30 mil alunos é muita coisa, né? Nossa memória é meio E aí infinita. eles que nos lembram, né? Rapaz, até há 7 anos atrás, eu fui fazer meio que uma turnê para conhecer escolas na Europa, sabe? E lá em Roma, na Itália, eu marquei de visitar um seminário. Inclusive o seminário onde o Ratzinger, o nosso papa anterior aí, sim. Aqui, né? o Benedito, né? Bento XVI. Ele dava aula nesse seminário, sabe? E eu quis ir lá conhecer, né? E aí, rapaz, você não acredita, mas no hotel ficou de um padre ir me buscar lá no hotel, lá para em levar Roma, até o seminário. para levar até o seminário, que ficava numa cidade, assim, uma vizinha, região metropolitana de Roma. Aí chegou lá, o desgranhento desse padre não era meu ex-aluno. Olha cara. aí. Quer dizer, eu não lembrava dele. Mas professor, é o senhor que está aqui, mas que alegria, você me deu aula no Colégio Drummond. Olha isso. Estudei lá o meu ensino médio, os 3 anos do ensino médio. Não, isso não tem preço, Não tem preço. Então, assim, onde chegam os nossos alunos, né? Então... Aí, de professor, até hoje você é proprietário do colégio, mais de 30 mil jovens passaram por lá. Aí você chega na política. Como, Edson, nunca eu consegui enxergar o Edson Escabora. Eu te vejo candidato a vice-prefeito e você já está no 2º mandato. O que houve? Rapaz, nem eu acredito até hoje. Porque assim, eu jamais imaginei estar na política. Não fazia parte dos meus destinos de vida, né? Não tinha esse projeto? Enfim, eu participava de Rotary, da maçonaria, da ASSIM, fui vice-presidente da ASSIM por 8 anos, mas isso não estava no nosso radar, sabe? E aí, por um convite, assim, aleatório, né, fui dormir um cidadão comum e acordei vice-prefeito de Maringá, né? Mas assim, é uma maneira também, Edson, da gente agradecer a minha cidade que me acolheu lá em 1965, sabe? E me deu tudo que eu tenho hoje na vida, né? Família, questão financeira também, obviamente, a minha escola, né? De você retribuir para a minha cidade o que ela me deu nesses, né, 55 anos que eu estou em Maringá, né? E te confesso, viu, cara, a política é a arte de você transformar, sabe, as coisas. É através da política que você transforma as coisas. Não há outro jeito, né? Então, gostei. Estamos aqui em Maringá já há praticamente 6 anos e meio na gestão como vice-prefeito. O prefeito Ulisses é um cara, assim,
Porque é muito difícil o vice-prefeito se dar bem com o prefeito, né? Constantemente a gente é igual vice-presidente, vice... Todo vice tem complicação com o prefeito. Tem complicação com o prefeito, né? Então, no nosso caso de Maringá, não. É totalmente ao contrário. A nossa harmonia é muito grande. Que bom. É uma harmonia muito grande. Ele me dá espaço. Porque o grande problema do vice é ter espaço. E o espaço quem dá é o prefeito. O Ulisses, ele não tem... Ele tem a humildade, sabe, de ceder o espaço, que às vezes é dele. Né? Mas isso porque o Ulisses começou de lá, né? Ele foi vereador, se formou advogado, vereador, depois chefe de gabinete. Isso, dizer, ele foi crescendo e vendo aquilo que as pessoas sofriam. É uma história política muito bonita, né? Sim. A dele. Mas assim, houve uma coincidência muito grande entre o Ulisses, que ele tinha 30 anos, quando nós entramos em 2017, ele tinha 30 anos de experiência política e eu também, justamente, 30 anos de experiência empresarial. Então foi uma mistura bacana, né, que deu aí, né, pelo terceiro ano consecutivo, a nossa cidade é a melhor do Brasil. É claro, é uma cidade, como qualquer outra cidade, que tem problemas. Tem E a gente precisa vencer esses problemas, né? Mas nós somos, no Brasil, a melhor. E isso dá aquele orgulho danado. Agora, Edson, vamos lá. Como vice-prefeito de Maringá, você vê hoje muitas reclamações, nós que estamos dentro do rádio, a gente vê os ouvintes reclamando. Teve um que, inclusive, nossa, o Edson me fez ter uma boa lembrança. A minha escola era um rodo de cabeça para baixo. Um dia arranquei o salto do sapato limpando o meu pé de tanto barro que tinha. Aí o rapaz lembrou-se, portanto, de algo lá dos anos 60, 70. E temos muitos problemas. Hoje, o que mais se discute em Maringá é flanelinhas, mendigos, a Cracolândia, que está se transformando uma das avenidas que eu considero importante aqui em Maringá, ali próximo ao albergue, né? Porque aquilo virou uma Cracolândia, é uma mini Cracolândia. Muitas pessoas reclamando, o centro meio que reclamando, a falta de policiamento é uma constante, e eu aqui já tive oportunidade de dizer dentro do rádio, como cidadão de Maringá, como eleitor em Maringá, há muitos anos desde que aqui estou, vim para ficar um ano, em 1988 e até hoje. De estar no final de semana, por exemplo, na Praça da Catedral, com milhares de pessoas e não passar uma viatura, nem da Municipal, nem da Polícia Militar. Eu creio que este está sendo um dos problemas que vocês têm enfrentado e de que forma a Prefeitura, vocês que estão no comando, estão vendo tudo isso, porque muitas vezes eu sei que as pessoas querem agir, mas ficam de mãos atadas. Eu tenho amigos dentro da polícia, Edson, às vezes queremos agir, mas não dá. Não dá porque às vezes, se eu pegar um mendigo na rua, porque ele está desocupado, não tem profissão fixa, está comendo do que pega no lixo e tal, um promotor, um juiz me processa. É isso aí. Então eu gostaria que você me abrisse o leque, porque essa é a grande reclamação. Eu vejo pela manhã no programa do Beija-Flor, as pessoas implorando. Esse é um ponto que eu gostaria que você explanasse. E o segundo ponto, o Edson, é da saúde, que as pessoas continuam reclamando que chegam nas UPAs e demora. Hoje, por exemplo, a senhora disse que foi levar o filhinho para fazer um raio-x, mas tinha que esperar o médico que vinha de uma outra UPA. Quando chegou era o horário de almoço, ele não a atendeu, foi almoçar para depois atender. É uma tortura, né? E é isso que eu quero, então, você como cidadão comum. Moradores de rua, né? Lá no nosso tempo, né, quando chegamos em Maringá, anos 70, 80, nós tínhamos um perfil do morador de rua. Era aquela família que o pai perdeu o emprego, a mãe também, não tinha... Era diferente. Foram despejados e tal, e vão pra rua. Eles eram andarilhos, na verdade, né? Não existia, naquela época, a variável droga, né? Aí hoje, então é um outro contexto. Hoje nós, 95, 99% de quem está morando na rua são usuários de droga. E aí no Brasil é uma coisa que ninguém acredita, né? A droga é proibida, mas você pode fumar se for pouquinho. Olha só. Aí a Polícia Militar, que deve conter esse tipo de crime, você usar droga, ela não pode, não, porque é só um pouquinho, está dentro do limite que nem pode prender, né? Seria mesmo, eu vou roubar só um pouquinho, está dentro do limite. Mais ou menos isso, né? Então assim, as leis do Brasil, elas são incompreensíveis. Como é que pode a droga ser proibida, mas você pode fumar? E onde você bem entender. Não, e hoje eu já percebi na rua, pessoas passando e fumando. Perderam o medo, porque não podem ser presas por
até um certo limite de usar a droga, né? Beleza. A questão, o que a prefeitura está fazendo para conter e tirar o pessoal da rua? Ela faz o possível, porque a única coisa que a gente pode fazer é o possível, né? É o que está na lei. A prefeitura apenas pode fazer o que está na lei. E o que diz a lei? Eu preciso estar em contato com esse pessoal, né, que está nas ruas. Nós temos uma equipe de abordagem que 24 horas dia aborda esse pessoal. Todos os moradores de rua, Edson, eles têm cadastro na prefeitura. Todos eles. Nós sabemos quem são, de onde vieram. Cerca de 70, mais ou menos metade é de outras cidades, né? Que eles vêm para Maringá porque sabem que aqui o povo tem um bom coração. Então nós, pela nossa bondade, pela nossa solidariedade, nós atraímos esse pessoal de outra cidade, porque sabe que aqui, né? Enfim, esse pessoal, portanto, eles estão na rua em função da droga, não em função de questões financeiras. E a droga, ao longo do seu consumo, a cabeça dessa pessoa já não funciona mais, ela não tem mais racionalidade. E o que diz a lei? A lei, eu só posso acolher esse pessoal, levar ao tratamento químico, se ele se voluntariar. Sim, se ele não se voluntariar, não pode. Ele pode ficar, inclusive, em qualquer lugar que ele queira. É isso que eu ia te falar. Às vezes eu chego aqui no prédio pela manhã e tem mendigos dormindo na frente aqui do prédio, na frente tem uma ótica aqui embaixo. O proprietário constantemente tem que retirar as coisas do mendigo que dorme. Isso, e ali ele faz as suas necessidades. É um trabalhão danado. Isso, Então, enfim, às vezes a população fala, mas vocês não agem, nós estamos agindo 24 horas por dia. Por isso que Maringá não tem Cracolândia. A Cracolândia, você tem que comparar com a de São Paulo, com outras cidades. Aqui a gente vive... Não, tem metade de uma quadra tomada por viciados. Sim, mas por exemplo, a nossa guarda municipal, ela é limitada também nessa questão do agir com esses moradores, né? Ministério Público, não é bem assim, vocês têm que saber agir, não é como a Polícia Militar, apenas a Polícia Militar poderia agir, né? A nossa maneira de agir é que evita a formação de uma Cracolândia como nós temos lá em São Paulo. Porque nós estamos constantemente abordando esse pessoal. Todos eles são cadastrados. E assim, na verdade, dizem que está aumentando, né? Mas não é verdade, está diminuindo. Lá em 2017, quando nós entramos na gestão de Maringá, eram quase 1.000 moradores de rua. Hoje não chega a 500. Então está diminuindo. O problema é que eles... me parece assim, que eles perderam o medo, né, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, e em função dessa perda de medo, né, eles estão fazendo o que bem entender, né? Então, é um problema de saúde, a gente entende isso, né? Isso precisa ser levado ao tratamento químico, internamento e tal, mas para isso ele tem que se voluntariar. Então, mas a pessoa não tendo consciência dela própria, porque muitos desses estão arrombando o comércio, estão roubando para manter o vício. Não tem como fazer involuntário porque a lei não permite. Quem pode dar essa autorização é um juiz. E dificilmente isso acontece. Infelizmente. E outra, a polícia prende. E se um desses tem casos em Maringá? Se um desses for dormir na frente do prédio do juiz, ele vai deixar? Aí tem que perguntar para ele, né? Não, então vou perguntar. Mas olha só, tem casos em Maringá que a polícia militar prendeu a pessoa 32 vezes. Eu vi. 32 vezes. Aliás, toma um banho e sai. Tem uma estatística, Edson, que fala assim: 70% dos crimes cometidos no Brasil inteiro, 70% dos crimes cometidos são cometidos por 10% dos criminosos. Quer dizer, deixa presos os 10%, você resolveu 70% da criminalidade. Olha aqui, né? Então assim,
a nossa lei está errada. Muito a gente precisa rever essas leis. Assim, eu concordo que é um problema de saúde. A droga é um problema de saúde. Agora, com as leis que estão hoje, um problema que não tem solução. Ô Edson, estamos falando com o vice-prefeito de Maringá, Edson Escabola, você que chegou agora nos 93.3, você que nos acompanha também pela internet, no site Radiosnet, nos ouvindo no aplicativo, obrigado. O cidadão, Rui, me esqueci o sobrenome dele agora, ele matou a mãe e o padrasto, ou a madrasta e o pai, algo assim. Ele está fazendo faculdade hoje, ficou 4 anos preso, está fazendo faculdade. Aquela mulher que esquartejou o marido, ela já está solta. Sim, Quer dizer, se com assassinos, 2, 3 anos ele sai, imagina o cara que está usando droga, roubando... Que é um crime pequeno, entre aspas, né? Entre mas que aspas. incomoda muita gente, né? Muito. Então, a impunidade, o sentimento de impunidade no Brasil é muito grande. Uma vida, alguém matou alguém. Essa vida vale 5 anos de cadeia. Sim, e olha lá. Ele é julgado, pega 30 anos. Olha lá. Mas sai com 5, 7 anos. Bom comportamento. Bom comportamento. Mas é obrigação do cara ter bom comportamento, né? Então, assim, o sentimento de impunidade alimenta a criminalidade. Que é o caso aqui na nossa cidade, uma pessoa ser presa 32 vezes... Então é duro, é o poder público com as mãos atadas para resolver esse problema. O poder público e o poder judiciário não tentaram se encontrar e achar uma brecha para que isso, porque não estou fazendo uma alusão aqui à ditadura, porque eu comecei no rádio em 1978, então vivi alguns anos dentro do que era a ditadura. Me lembro de que houve uma greve dos professores, e eu entrevistei um dos professores que estava saindo de uma missa que eles haviam feito uma missa, vamos marcar a missa, né? Como se chama quando na missa você faz uma homenagem aos professores grevistas, isso aqui do Paraná. E eu fiz uma entrevista e coloquei no ar. Na época não tinha WhatsApp, não tinha o e-mail. Veio um telex no banco do banco, foi até a rádio, avisando para que eu fosse suspenso por 3 dias. Nossa. Veio do governo do Paraná, na época, o Ney Braga. Ney Amintas, né, Braga, não sei o que, Braga. Eu guardei isso com carinho, porque foi minha primeira suspensão na época da ditadura por ter feito uma entrevista que não podia ter feito. Naquela época, assim, tinha um mendigo mandado, você é de onde? Eu sou lá de cidade tal, então tá aqui a passagem, vaza, não volta. Se você voltar, você vai preso. Mas como é que a gente pode, assim, a gente tudo. Enquanto cidadão, né? Como que Maringá, a sociedade de Maringá pode ajudar nessa questão? Não dando dinheiro para a população de rua. Mas Edson, esses dias atrás, próximo da prefeitura, o rapaz falou, não vou dar dinheiro, o cara riscou todo o carro do moço, até viralizou o vídeo que o cara pegou uma ripa e saiu atrás do flanelinha, socando a ripada nele, ali naquela praça ao lado da prefeitura, que ele falou, não vou dar dinheiro, o cara se revoltou. E aí? E se é uma mulher? Sim. Como fica uma mulher? Ela negar. Mas assim, se puder evitar, né... mas eu não vou mais ajudar, tá na Bíblia que a gente tem que ajudar, tal. Ajude uma entidade que acolhe esse pessoal. Concordo. Esse é o mais correto, mas na rua não pode dar. Olha, aqui em Maringá, as nossas equipes de abordagem que abordam esse pessoal para fazer o credenciamento, né, o cadastro deles, passam 24 horas na rua, né, abordando esse pessoal, para tentar fazer o convencimento dele sair da rua e ir para as entidades assistenciais, né? Daí você tem que ajudar a entidade, não essa pessoa na rua. Porque o que esse pessoal tem hoje? Tem ONGs que levam o café da manhã na calçada. A outra ONG lá, leva jantar, do pastor tal, leva o almoço. A outra ONG, o café da tarde. E tem aqueles que querem até fazer massagem roupa nova. Teve um pastor aí que fez um trailer e adaptou um chuveiro para eles tomarem banho. Legal, uma atitude, sabe, né, de solidariedade, tudo bem, mas isso não ajuda nada. Só deixa eles mais retirada desse pessoal da rua. Exatamente, eles estão muito confortáveis na rua. Sabe quanto que eles ganham pedindo esmolas por dia? Mais de que claro, se ele ficasse 8 horas como um trabalhador normal, ele iria pedir esmolas de 500 a 700 reais por dia. Rapaz. Dificilmente você acha um cidadão que ganha isso por mês, né? Não. Muito bem. Mas como ele está pedindo esmola para comprar a droga,
ele juntou aquele dinheirinho que ele precisa para comprar aquela pedrinha de crack dele, ele já vai embora. Ele quer comprar o crack, ele quer saciar a questão da droga dele. O desejo da droga, que é uma coisa absurda. Sim. Por isso que é uma questão de saúde. A pessoa já não pensa mais. Tá mais. Né? Então, assim, não deem dinheiro para os moradores de rua na calçada. Vai ajudar uma entidade. Perfeito. As nossas equipes da prefeitura estão fazendo essas abordagens diariamente para tentar convencer esse pessoal a ir às entidades. Perfeito. Se ele tiver nessa comodidade de ter a comida, ter a roupa, ter o cobertor, ter o banho, ele não vai sair da rua. Não, tá bem, tá gostoso. Assim, tem que chegar no fundo do poço, né, para a pessoa querer, né, ser acolhida por uma entidade. Edson, vamos para outro assunto que já estouramos inclusive nosso tempo. A saúde. As grandes reclamações é que muitas pessoas, a fila está muito grande para o atendimento, para consultas. O que acontece? É o governo do estado que não está colaborando de acordo ou realmente as filas são grandes? Não, a pandemia meio que represou muitas consultas especializadas, cirurgias, então, né? E assim, nós estamos batendo recordes de cirurgias, enfim, né? Mas o represamento foi muito grande. Acreditamos que até o final do ano a gente consiga voltar aos tempos de antes da pandemia, que nós quase zeramos a fila, né? Naquela época lá. Mas o que é o problema também? Uma outra variável, né, que forma esse problema da saúde é a contratação de médicos. Os médicos, eles não querem mais prestar concurso público em função do baixos salários que eles ganham sendo concursados, né? Então a gente precisava encontrar uma solução para isso. Como é que eu contrato o médico de uma maneira que ele queira ser contratado, né? Pagando Teria que mais. ser um bom salário, mas eles não querem. Não querem, Então aí nós descobrimos, durante a pandemia, uma maneira de contratar o médico através do CNPJ dele. Todo médico, ele tem um CNPJ. Sim. Né? Uma pessoa jurídica. Sim. Né? E dessa maneira, a gente consegue pagar mais. Só que isso eu só poderia fazer em épocas de emergência, no caso da pandemia. Agora não tem mais. mais. Aí como nós já tínhamos feito uns 2, 3 concursos públicos e ninguém quis participar desse concurso público, nós fomos até o Tribunal de Contas, olha, a situação é essa. É uma emergência. A prefeitura não está conseguindo contratar o médico por concurso público, eu preciso arrumar outro caminho, né? E aí sim, o Tribunal de Contas deu lá um parecer favorável e aí nós começamos a contratar os médicos através da pessoa jurídica dele e já contratamos mais de 100, agora que a coisa está começando, né, a fluir mais, com mais velocidade. Então, eu imagino que até o final do ano a coisa melhora bastante aqui para a nossa população. Então isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas não têm essa informação. Eu acho que a prefeitura, agora com todo respeito, são muitas vezes o eleitor, o morador de Maringá, ele quer saber as coisas e com o tempo nós estamos perdendo a comunicação para o povão em geral, sim, Edson. Porque hoje muita rede social, mas muitas pessoas que hoje reclamam não têm a rede social. Sim. Todo mundo... Não tem. Quando você faz são os que mais usam, às vezes, né? O Sistema de Saúde não tem acesso. Não tem esse acesso. WhatsApp, quando você vê aí no Brasil, o Brasil, todo mundo tem o seu celular. Mas se você for uma avaliação, não tem 30% da população brasileira com internet em casa. Sim. Então, muitas vezes, eles não recebem essas informações que você acabou de citar. Por isso que eu queria que mais entrevistas como essas, mais ações da Prefeitura informando aos bairros específicos, seria muito interessante para que as pessoas... aquilo que o Ulisses fez no começo, ir nos bairros e passando as informações, está no momento de voltar isso para deixar as pessoas sabendo desses problemas que travam uma prefeitura de fazer o atendimento devido. Às vezes as pessoas não sabem o porquê que não tem um médico lá no postinho de saúde. Justamente. Porque o médico não quer estar lá, né? Ele não tem mais interesse em trabalhar para o SUS, na verdade, né? Mas já encontramos esse outro caminho através... mas isso demorou. Você não tem noção o quanto foi difícil convencer o Tribunal de Contas. Olha, não estou tendo, mesmo fazendo os concursos públicos, não está tendo interesse. Eu preciso arrumar um outro caminho. Encontramos o caminho e agora a coisa é melhor. Parabéns. Agora, para encerrarmos de vez, nós vamos bater um papo em breve. Você volta aqui. Claro, só convidar nós. Você vai ser candidato nas próximas eleições, já que o Ulisses não pode mais ser candidato, ele tem que ficar de folga 4 anos para poder... Já estamos na reeleição, né? Justamente, porque o Ulisses foi candidato, se elegeu e se reelegeu.
Agora não pode. Você é o vice-prefeito. É candidato? Sou pré-candidato. Quer dizer, existe uma formalidade dentro do partido, né? Eu estou no MDB hoje, né? Você começou no Verde? No Partido Verde, isso, e depois a gente foi para, né, o MDB. O João Arruda, do MDB, nos convidou e a gente foi para o MDB, né? A nossa vontade, sim, eu gostaria de contribuir mais com a minha cidade, né? Assim, a gente crê que esses 8 anos como vice-prefeito me deu uma bagagem, uma experiência muito grande, né? Não é fácil você cuidar de uma cidade, de qualquer cidade, né? Como Maringá, então, nem se fala, né? Mas Maringá é uma cidade maravilhosa, ela está voando alto na questão da economia. Aliás, eu estou secretário de Aceleração Econômica e Turismo. Parabéns! Além de vice, também secretário, né? Parabéns! E assim, na economia, Maringá está se diferenciando do Brasil, é como se fosse uma ilha, né? Então, assim, não é uma cidade até certo ponto fácil de ser administrada em função dos recursos financeiros que ela tem. Sabe? Então dá para fazer as coisas, né? E nós estamos fazendo, tanto que Maringá hoje, né, comparativamente às outras cidades do Brasil, é melhor pelo 3º ano consecutivo, né? Isso é uma alegria muito grande, eu consegui isso, sim, né? Então, 8 anos de experiência, de bagagem, como você falou, como vice-prefeito, acho que me credencia, sim, a tentar, né, combinar com o povo aí, pra gente virar o prefeito de Maringá. Vamos confirmar então que assim que deixar de ser o pré para ser já oficializado, você vai voltar aqui para a gente voltar a conversar. Opa, com certeza. Edson, obrigado por ter vindo, ter deixado os seus afazeres para ter vindo aqui ao nosso estúdio, para dar essas informações que eu considero como essenciais à nossa população. Eu que agradeço, um abraço aí para cada coração maringaense, é um prazer, uma alegria estar aqui com você, relembrando os nossos velhos tempos. E vamos relembrar mais vezes, tá bom, Edson? Obrigado. Um abraço.